Fala galera, estamos de volta, terceiro vídeo da série, finalizando aí falando de fração molar, cálculo de ppm, né, e você pode expandir isso aqui para ppb, ppt, e relação entre as unidades aí, algumas fórmulas que podem ser úteis na resolução de problemas de soluções. Para a gente começar falando de fração molar, a lógica é aproveitar um pouquinho do que a gente usou para resolver antes o título. A ideia da fração molar nada mais é do que expressar uma relação entre o número de mol de um dos constituintes do teu sistema e o número total de constituintes do teu sistema, ou da solução. É como se fosse a porcentagem em mol. Eu posso pensar a fração molar calculando primeiro a porcentagem em mol de cada um dos componentes do meu sistema e depois fazer aquele mesmo artifício, né? Lembrar lá, deu, por exemplo, 8% do soluto A. Eu sei que é 8 sobre 100, então é 0,08 aí a fração molar do soluto A. A ideia é exatamente similar aí ao título. Pensar em calcular a fração molar é bastante útil para o estudo de gases, então você já usou isso aqui lá no início do ano quando a gente trabalhou gases na frente 3, e também é útil quando a gente vai falar um pouquinho lá na parte de propriedades coligativas, quando a gente vai usar a lei de Raoult, por exemplo. Eu coloquei para você a fórmula aqui da fração molar, olha só. A fração molar de 1 é igual ao número de mol dele sobre o número de mol total, ou a fração molar do componente 2 é igual ao número de mol dele sobre o número de mol do componente total aí, ou da solução. Lembra que fração molar é uma grandeza adimensional, assim como eram os títulos, né? E similarmente ao título, ela também tem que ser um valor entre 0 e 1. Não tem como eu falar que a fração molar de um componente é 0. Se eu falar que é 0, eu não tenho esse componente no meu sistema. E se eu falar que é 1, esse sistema é 100% formado por aquele componente, é um sistema puro e não uma mistura. Eu ainda devo lembrar que, se eu tenho dois componentes, a fração molar do primeiro mais a fração molar do segundo tem que dar 1. Afinal, se o meu sistema é formado por dois componentes, o primeiro componente mais o segundo tem que dar 100%. Deve representar aí todo o meu sistema. Trabalhar com fração molar é legal via regra de 3, tá? Muito mais fácil. E a gente pega uma questãozinha para analisar. Olha só. Adicionando-se 90 gramas de glicose a 81 gramas de água para formar uma solução. Determine a fração molar da glicose nesta solução. Repare, ele quer a fração molar da glicose. Aí ele vai te informar. Falando de fração molar, é muito comum perguntar a fração molar do solvente. Aqui eu estou perguntando do soluto, mas é comum perguntar a do solvente. Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, eu vou encontrar a massa molar da glicose para achar o número de mol de glicose. A mesma coisa com a água, eu vou encontrar a massa molar da água e determinar o número de mol de água. Bom, fórmula da água, H2O. Então a minha massa molar para a água, né? 2 vezes 1 mais 1 vezes 16, 18 gramas por mol. Se eu sei que 1 mol são 18 gramas, em 81 gramas de água, quantos mols eu tenho? Vamos lá, nova regra de 3. Vamos determinar o número de mol de água. Então, se 1 mol são 18, x mols em 81 gramas, x vai dar 4,5 mol. Achei o número de mol de água que está presente no meu sistema. Agora eu faço exatamente a mesma linha de raciocínio para a glicose. Massa molar da glicose, vamos lá. 6 vezes 12 do carbono, mais 12 vezes 1 do hidrogênio, mais 6 vezes 16 do oxigênio. Isso vai me dar 180 gramas por mol. Sei que 1 mol são 180 gramas, em 90 gramas eu tenho meio mol. Agora eu tenho o número de mol total da minha solução. Lembra que a solução ela é formada pelo soluto mais o solvente. Então, o meu número de mol total é de 5. Quer dizer que 5 mols equivalem a 100%. Meio mol, que é a glicose que ele quer saber, equivale a x%. X é igual a 10%. Então, 10%, lembra que é 10 sobre 100, 0,1. E aqui eu tirei de novo a porcentagem e a fração molar. Tá? Uma forma era isso, a outra forma, né? Essas duas primeiras partes aqui, eu sou obrigado a fazer, tá? Isso aqui eu não tenho como me livrar, eu preciso reproduzir. E ao invés de fazer por regra de 3, eu poderia ter feito o quê? Fração molar de glicose, C6H12O6, é igual a 0,5 dividido por 5. Fração molar de C6H12O6 é igual a 0,1. Tanto faz a forma que você vai escolher para resolver. Sugiro sempre, né, regra de 3, porque você está interpretando o enunciado e não decorando fórmulas. Que é a nossa velha conversa lá desde o segundo ano. Agora, feita a fração molar, vamos dar uma olhada no ppm, nas partes por milhão. Lembrando que eu posso expandir isso aqui para ppb,
que seria partes por bilhão. Tá? Também posso falar em grandezas de PPT, tá? Parte por trilhão. Hoje em dia a gente tem algumas análises de ppb, por exemplo, de água, de ppt, tá? De resíduo aí de contaminantes em água, em solo. Isso é muito comum de usar para esses problemas com uma pegada mais ambiental, né? Ah, um determinado alimento acumulou tantos ppt de mercúrio. É seguro consumir esse alimento? Não é? Ah, eu tenho uma amostra de peixes que está contaminado com tantos ppms de cádmio ou de próprio mercúrio, né, que a gente tem aí presente nos mares. Então, esses contaminantes, eles têm uma legislação bem específica e eles acabam aparecendo em exercícios envolvendo ppm e ppb. E o legal de trabalhar com o ppm, gente, tá? É trabalhar com ele via interpretação de texto. Tá? Trabalhar via uma regra de 3. Tá? Então, olha só. A quantidade que eu tenho de gramas em uma certa amostra, uma determinada amostra, e a quantidade que eu tenho presente em 1 milhão. Lembra que 1 milhão, aqui, ó, é 10 na 6. Tá? Então, quanto que eu tenho em cada 1 milhão? Existem relações prontas, eu até coloquei elas aqui para vocês. Eu, particularmente, não gosto dessas relações, tá? Mas um ppm equivale a 1 miligrama de soluto em cada quilograma de solução, ou 1 ml de soluto em cada metro cúbico de solução, que seriam cada 1000 litros. Eu prefiro trabalhar via regrinha de 3, tá? Via interpretação de texto, que na verdade é como se fosse uma porcentagem. Se você parar para pensar, em vez de você colocar aqui, ó, por 100, você vai colocar por milhão. Vamos dar uma olhada. Eu tenho 3 cremes dentais também, uma outra aplicação bastante comum do ppm, né? Olha só. Considerando 3 embalagens de creme dental. Então, fluoreto de sódio, 1450 ppm de flúor, 1100 ppm de flúor e 5000 ppm de flúor. Levando isso em conta, pensando aí que você está usando eles para escovar os dentes, qual é a massa que eu tenho de fluoreto de sódio em cada um deles, pensando que cada embalagem tenha 90 gramas? Bom, eu vou dividir isso em 3 colunas, tá? Em 3 cremes dentais aí. Vou reproduzir eles aqui, ó. Então, creme dental 1, tá? Quanto que eu tenho nesse meu creme dental 1? Eu tenho 1450 ppm de flúor. Então, vou falar o quê? Eu tenho 1450 gramas para cada 10 na 6, olha só. 1450 partes para cada 1 milhão de partes. Eu escolhi a unidade grama. Eu poderia ter posto aqui quilogramas, qualquer coisa do tipo. Por que que eu usei gramas? Porque eu te dei a informação que o frasco era de 90 gramas. Então, quando eu determinei o frasco de 90 gramas, eu determinei a nossa massa ou a nossa unidade de referência. Agora, se são 1450 gramas em cada 10 na 6 gramas, quantos gramas eu tenho em 90 gramas, que seria o tamanho do meu frasco aí? X vai dar igual a 0,1305 gramas. Como eu tenho notação científica para fazer isso, eu vou jogar para miligramas. Olha só, na embalagem de creme dental 1, eu teria 130,5 miligramas de fluoreto, ou de fluoreto de sódio, né? Aqui, ele está dando como flúor, então seja de fluoreto. Na embalagem de creme dental 2, eu tenho 1.100 ppm de flúor. Então, vou fazer a mesma lógica, olha só. 1.100 gramas para cada 1 milhão de gramas. Quantos gramas numa embalagem de 90? X vai dar igual agora a 99 miligramas. E na embalagem 3, né, um creme dental aí com uso mais específico, ele tem 5.000 ppm de flúor. Tá? Então, são 5.000 gramas para cada 10 na 6 gramas. Repara, eu sei que eu poderia pôr 5 quilos aqui, mas eu deixo tudo na mesma unidade. Então, quantos gramas em 90 gramas do creme dental? O meu creme dental teria 0,450 gramas, ou seja, 450 miligramas aí de flúor. Então, conforme o creme dental, né, eu tenho uma quantidade diferente de flúor. Isso é legal porque o ppm ele me permite comparar as unidades, mesmo tendo embalagens diferentes. Ah, se uma embalagem fosse de 90, outra fosse de 30. Eu só vou olhar para o valor de ppm. Aquela que tiver maior valor em ppm tem maior quantidade de massa de flúor presente na embalagem. Claro que sempre vai ser proporcional ao tamanho da embalagem. Pegando o problema ambiental, né, uma outra questão, olha só. A padronização internacional estabelece que a água potável não pode conter mais do que 5 vezes 10 na menos 4 miligramas de mercúrio por grama de água. Esta quantidade máxima permitida, expressa em ppm, é igual a quanto?
Então, eu sei que eu tenho 5 vezes 10 na menos 4 miligramas para cada 1 grama de água. Ó, aqui é mercúrio, aqui é a água. Então, soluto e o meu sistema, né? Quando eu levo isso aqui em conta, eu estou com miligramas e gramas, eu tenho que acertar a minha unidade. E aí eu lembro que 1 miligrama são 10 na menos 3 gramas. Então, vou lá, vou trocar essa unidade, ó. Vou colocar aquele mili como 10 na menos 3. E aí eu fiz, então, a correção da unidade. Agora, 5 vezes 10 na menos 7, né? Repare que esse menos 7 veio do 10 na menos 3 vezes 10 na menos 4, para cada 1 grama de água. Quanto que eu tenho para cada 1 milhão de gramas? Para falar isso em ppm. Aqui eu vou ter, então, uma massa de 5 vezes 10 na menos 1, ou seja, 0,5 ppm. Este seria o teor máximo possível de mercúrio presente em água aí apropriada para consumo. Reparem que, para começar o exercício, eu comecei acertando para a mesma unidade, tá? Depois eu acertei a notação científica e só aí eu montei a minha regra de 3, toda a minha resolução certinha, toda a minha explicação. Então, a resposta aí seria a letra C, tá? Levando em conta toda essa manipulação que a gente fez de dados. No fim das contas, gente, é sempre lembrar quanto que eu tenho para a massa que ele deu, quanto que eu teria se a massa fosse de 1 milhão. Se fosse ppb, eu trocaria aqui de 10 na 6 para 10 na 9. Se fosse ppt, eu trocaria de 10 na 6 para 10 na 12. E aí, você já viu todas as unidades de concentração e a gente finaliza vendo as relações entre essas unidades. São duas fórmulas bastante úteis, tá? Essa primeira que apareceu aqui a gente chama de cadete mil. Então, é a concentração comum, que é dada em gramas, vamos usar aqui, ó, gramas por litro, vezes a densidade, que é gramas por ml, né? O título, que é adimensional, e o mil, que é o meu fator de correção, justamente do ml para o litro. Então, uma unidade. A outra que eu posso usar também é o comi muito mm, ou comi muita Maria Mole, que me diz que a concentração comum, ó, de novo em gramas por litro, é igual a massa molar, tá? Então, vezes a molaridade. Lembrando, eu vou usar o M aqui para a molaridade, que é mol por litro, e a massa molar, que é gramas por mol. Como as duas são, ó, C é igual a D vezes T vezes 1000 e C é igual a M vezes MM, eu posso dizer que densidade vezes o título vezes 1000 é igual a molaridade vezes a massa molar. Isso me permite fazer várias manipulações, porque eu tenho as principais unidades de concentração abordadas no mesmo contexto. A densidade, o título, ou a porcentagem, né? Cuidado que o título aqui, você sempre vai usar ele como 0,0 alguma coisa, cuida para não usar a porcentagem, vezes o 1000, a molaridade e a massa molar. Pensando em unir isso daqui, tem um exercício bem clássico da UFSC que a gente vai finalizar com ele, que é esse aqui, ó. Admita uma solução aquosa saturada de ácido clorídrico, com concentração percentual mássica de 36,5. Bom, ele deu a porcentagem de HCl. Falou que era o HCl. E densidade igual a 1,2 gramas por ml. Calcule a concentração em mol por litro. Então eu tenho esses dados e eu preciso calcular aí a minha concentração em mol por litro. Tá? Vou deixar grifado aqui os dados para vocês, olha só, cada uma das unidades, né? E a gente vai pensar em resolver isso aqui. Se eu não conheço as unidades de concentração, se eu não conheço aquelas relações, eu vou ter que fazer isso aqui tudo via regra de 3. E eu vou pensar o seguinte, bom, eu quero mol por litro, mas eu não tenho mol. Para achar mol, eu preciso ter a massa de soluto, porque a massa molar eu tenho, afinal eu sei que é o HCl. Para achar a massa de soluto, tendo a porcentagem, eu preciso saber a massa da solução. E para saber a massa da solução, eu preciso do volume da solução. Então, olha a interpretação que eu tenho que fazer de trás para frente. Eu vou usar o volume para achar a massa, com a massa da solução eu vou achar a massa do soluto, com a massa do soluto eu vou encontrar o número de mol. Com o número de mol eu vou encontrar mol por litro. O problema é que se vocês olharem para o enunciado, ele não te deu o volume de solução em momento algum. O que você vai fazer nesse momento? Você vai estipular que o seu volume é igual a 1 litro. Por que você vai botar o volume de 1 litro e não de 10 ml, 100 ml? Porque você quer mol por litro. Então você minimiza uma conta no final.
Qualquer volume que você utilizar aqui dará a mesma resposta. Então, usando esse volume igual a 1 litro, o que eu vou fazer aí como resolução? Olha só, volume igual a 1 litro. Então, se a minha densidade diz que são 1,2 gramas para cada 1 ml, quantos gramas eu tenho em 1000 ml? Que seria 1 litro. X é igual a 1.200 gramas de solução. Nesse momento, eu já respondi isto e isto. Agora, da minha solução, eu sei que 36,5% é ácido clorídrico. Então, eu vou lá, ó, 1.200 é 100%. Quanto? Que é 36,5%. X vai dar igual a 1.200 vezes 36 dividido por 100. Tá? Eu vou ter aí uma massa de 438 gramas de ácido clorídrico. Agora, eu sei que a massa do soluto também já foi calculada. Fechou esse aqui também. Agora, para achar o mol por litro, eu vou determinar o número de mol. Então, eu vou lá olhar o HCl. HCl, 1 mais 35,5, 36,5 gramas por mol. Se 1 mol são 36,5 gramas, quantos mols eu tenho em 438 gramas? X é igual a 438 dividido por 36,5. X vai dar igual aí a um valor de 12 mols. Essa questão ela era toda feita já com os valores diretos. Então, 12 mol. Como esse número de mol aqui, vamos só grifar ele de novo ali, ó. O número de mol fechou. Como esse número de mol já estava para aquele meu volume inicial que foi determinado como sendo de 1 litro, a minha resposta seria de 12 mol por litro. Então, eu consigo determinar a minha concentração diretamente através de várias regrinhas de 3. Dá trabalho? Dá, mas dá para fazer. Agora, se você conhecer as unidades de relações, olha a diferença. Mesmo exercício, mesmos dados, calculei o título, né? Passei a porcentagem para título e tenho a massa molar. Agora eu vou aplicar aquela relação do cadete 1000 e do comi muito mm unidos. A concentração molar é igual à densidade vezes o título vezes 1000 sobre a massa molar. Então, 1,2 vezes 0,365, lembra que eu tenho que tirar a porcentagem, vezes 1000 dividido por 36,5. Isso vai dar exatamente 12 mols por litro. Bem mais fluida a conta, só que lembrando, não existe formulário em prova de química, então você precisa lembrar dessas relações. Beleza? Galera, façam os exercícios do Tetra, tá? A gente vai fazer a correção na próxima aula aí ao vivo, na sexta-feira. Forte abraço e até sexta.